9, irmãos. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Os irmãos podem dizer amém, aqueles que encontraram? Leiamos a palavra de Deus. O tema da minha mensagem nessa noite é agraciados pelo Rei. Quem foi aqui agraciado pelo Rei? Diga amém. Graças a Deus. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou, grava essa palavra, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Verso 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertence a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda o seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Verso 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Diga amém. Meus irmãos, nós iremos trabalhar essa noite um texto que nos traz diversas lições e, por que não dizer, também interpretações. O texto que nós lemos tem muitos ensinos que nós poderíamos trabalhar aqui esta noite, mas quando eu estava meditando para preparar este estudo aos irmãos, eu comecei a me indagar. E a indagação que eu fiz, por certo, foi uma das indagações desse moço chamado Mefibosete. Quando ele se encontrava no momento de desprezo, de exílio, acontece algo com ele, acontece algo na vida dele que queria mudar toda a sua história. E quem de nós não já se indagou com o seguinte questionamento: isso está acontecendo comigo mesmo?
São as surpresas de Deus em nossas vidas. E Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Diga amém. E Deus nos surpreende com e através da sua benevolência. Deus é um Deus que nos surpreende. É um Deus que nos deixa boquiabertos através dos seus feitos, da sua bondade, da sua misericórdia e do seu poder. Benevolência, irmão, significa boa vontade, afabilidade. Benevolência significa afeto e, por que não dizer, cuidado. O nosso Deus é um Deus que tem boa vontade em nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus que tem afeto pelos seus. E o nosso Deus é um Deus que cuida. Eu vou repetir para você. O nosso Deus é um Deus que cuida. E Deus está cuidando de nós. E Deus cuida de nós, irmãos, nos mínimos detalhes. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Se você não se sente cuidado por Deus, tenha certeza. E se você chegou até esta data, a data de hoje, foi através dos cuidados do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmão? Quantos livramentos, quantas vezes Deus operou milagres, curas. O rompimento do dia que você nasceu foi um milagre. E você está aqui, podendo glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você pode dizer amém, irmãos? Capítulo de número 9, Davi, ele já estava reinando. Na verdade, ele estava no momento de aumento de território, de domínio. E a Bíblia diz que Davi havia tido já diversas conquistas. Mas o rei Davi, irmãos, nós temos, observamos, na verdade, em sua história, em sua trajetória, que Davi sempre foi um homem de guerra. Davi sempre foi um homem corajoso. Davi sempre foi um homem vitorioso. Davi era um homem desbravador, irmãos. Mas, acima de tudo, eu frisei aqui no meu esboço, que Davi era um homem que temia a Deus. Davi era um homem que temia a Deus, e Davi temia os acordos que ele fazia diante de Deus. E quando nós vamos observar o capítulo de número 9, nós vamos ver Davi cumprindo um acordo que ele havia feito diante do seu Deus. A maioria dos reis da época, eles procuravam, queridos, eliminar a família de seus rivais, a família dos seus antecessores ou a família daquele povo que ele havia dominado. Então, entravam-se batalhas, quando dominavam ali aquelas terras, e tinha a família real, o rei tombava, e tinha os seus súditos, os seus sucessores, melhor dizendo. O que o rei fazia, o rei da outra nação, da nação inimiga, ou da nação que estava vencendo? Eles iam e eliminavam os sucessores daquele rei. Para quê, irmãos? Para não ter o risco, irmão, da usurpação do seu trono. Então, Davi, irmão, se fosse seguir a regra, ele deveria eliminar toda a posteridade de Saul. Mas Davi, como eu disse, era um homem que tinha palavra. E homem de Deus precisa ter palavra. E mulher de Deus precisa ter palavra. Eu vou melhorar. Crente precisa ter palavra. Crente é sim, sim ou não, não. E se o que passa disso é procedência maligna. Que Deus nos dê graça para cumprirmos com as nossas palavras. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmãos? Davi, irmão, ele tinha diante de si um sentimento de gratidão a Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Sim, o Saul que por diversas vezes tentou tirar a vida de Davi. Mas a Bíblia nos relata que Jonatas tinha um sentimento de irmandade para com Davi, e de Davi para Jonatas era o mesmo sentimento. Eles tinham um cuidado e um conserto diante de Deus. E por conta desse conserto diante de Deus,
em meio às suas desbravaduras, a Bíblia diz que Davi ele para. E em um determinado momento ele para. E ele começa a se perguntar e a questionar aqueles que o rodeavam se haveria ainda alguém da família de Saul que ele poderia agir com benevolência. Eu disse no início da minha prédica que benevolência significa afeto, significa cuidado, significa afabilidade. E por que Davi estava agindo dessa forma? Porque ele tinha um conserto diante de Deus para com o seu amigo Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o rei ele começa a questionar, ele começa a indagar os seus súditos, ele descobre Ziba. Quem era Ziba? Ziba era um ex-serviçal do reinado de Saul. E esse faz chegar ao conhecimento do rei que o filho de Jonatas, Mefibosete, estava vivo. Capítulo de número 4, versículo de número 4 de 2 Samuel, nós vamos observar que aquele jovem sofre um acidente. E o acidente faz com que ele ficasse aleijado de ambos os pés. Ele cai no colo da sua cuidadora, no meio de um ataque contra Saul, e ele fica aleijado de ambos os pés. E aí, quando Davi fica sabendo, Davi pergunta: aonde ele está? Aonde ele se encontra? Eu quero saber o que aconteceu com esse moço. Ziba, ele dá o relatório. Olha, ele foi para a cidade de Lodebar. Ele está na casa de um homem chamado Maquir. Está vivendo ali. Agora observe, irmãos, que no fim dos versículos, versículo de número 13, vai nos falar que esse Mefibosete já tinha até um filho. Então ele passou muitos anos ali naquela cidade, exilado. Por quê? Como eu disse, era costume a família real que tomava aquele trono eliminar, extinguir qualquer forma de possível usurpação do trono. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que Davi ele dá uma ordem. Eu quero que vá lá e busque esse moço. Louvado seja o nome do Senhor. Lodebar, irmãos, ficava em Gileade, ao norte do rio Jaboque. E eu fui fazer algumas pesquisas. Ela era considerada uma periferia, uma cidade periférica, uma cidade pobre, uma terra infrutífera, um lugar onde era para exílio mesmo, um lugar onde era desvalorizado. Ficava ali as pessoas que não tinham condições de nada. Então era um lugar onde não se produzia, onde não havia economia, não havia alimento. Era uma cidade pobre, era uma cidade devastada. Maquir, irmãos, foi um homem que abrigou Mefibosete. Era um morador daquela cidade, era um benfeitor que se dispôs a abrigar aquele homem, porque Mefibosete não tinha onde ficar, não tinha onde se abrigar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo na nossa vida há um tempo para começar, mas há um tempo para se encerrar. Eu não sei se a tua luta está no começo, mas eu tenho que te falar algo da parte do Senhor. Ela vai chegar ao fim, querendo ela ou não. Porque a nossa vida está sob o poder, sob a soberania, sob os cuidados, sob a benevolência de Deus. Você pode crer nessa palavra? Diga amém. Assim como Mefibosete, que foi agraciado pela bondade do rei, nós também fomos agraciados pela bondade do nosso rei.
No caso de Mefibosete, a benevolência veio através de Davi. Mas no meu e no teu caso, a benevolência veio através de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tipologicamente, Lodebar, a terra infrutífera, a terra que não produz nada de bom, a terra de exclusão, é o mundo. Lodebar é o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos em Lodebar, irmãos. O mundo, nós estamos em Lodebar. Essa terra não tem condições de produzir nada de bom. Só vamos de mal a pior. Mas nós estamos no mundo, nós estamos em Lodebar. Mas estamos acolhidos. Por quê? Porque Maquir, tipologicamente, aqui representa a igreja. Teve gente que entendeu, glória a Deus por isso. Nós estamos no mundo, mas temos aonde nos refugiar. E aonde nós temos que nos refugiar? Na igreja, na presença do Senhor. Mefibosete sou eu e você. Mefibosete sou eu e você. Porque nós éramos aleijados, irmão Joel. Nós éramos aleijados, irmã Miriam. Sabe por quê? Porque o Mefibosete, quando ele cai do colo da ama, ele ficou aleijado. E sabe por que nós somos aleijados? Por conta do pecado. Por conta da herança do pecado. Então nós estávamos em quedas, estávamos aleijados. Mas mesmo aleijados, mesmo em Lodebar, mesmo sem merecermos nada disso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus agiu com benevolência ao meu e ao teu favor. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmão? Você ainda sente essa alegria de saber que foi resgatado, que foi chamado, que foi tomado pelo Senhor? Dá para glorificar o nome do Senhor aqui essa noite, irmão? E o rei Davi é Jesus. E Davi é Jesus. E eu quero aplicar aqui, irmão, com a graça de Deus, 4 lições para os irmãos. 4 lições, 4 ações que Davi realizou por Mefibosete, mas essas 4 ações Jesus realizou por nós, irmãos. Você pode glorificar o nome do Senhor? A primeira, irmão, eu pedi para você marcar aí o versículo de número 5. A primeira lição é essa. Davi tomou Mefibosete da terra de Lodebar. Ele tomou. Olha lá, então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. O Davi não mandou os seus homens irem até a casa e falava assim: você quer vir? Ô Mefibosete, você pode ir lá no meu palácio? Não. A ordem do rei foi essa: vá lá e tome ele para mim e traga até mim. O Mefibosete não teve escolha. O Espírito Santo fez assim conosco também, irmão. Eu lembro até hoje do meu dia. O Espírito Santo me tomou os meus pés, tomou o meu sentido, tomou o meu coração. Foi num domingo, uma pregação da irmã Marinalva, ali na Vila Carolina. Quando ela começou a fazer o apelo, eu fiquei de pé. E aí ela falou assim: vem para Jesus. Eu olhei para o irmão que estava do meu lado, era o Daniel, eu disse para ele: eu acho que eu vou lá. Eu acho que eu quero Jesus. Quando eu vi, eu já estava lá na frente, chorando, nem senti eu indo. Por quê? Porque o Espírito Santo tomou conta da minha vida naquele dia, e o Espírito Santo continua fazendo isso. Jesus vai continuar chamando até o dia do arrebatamento da igreja. Ele toma a gente para Ele. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmão? Você é dele.
Você é dele. Eu e você somos dele. Ele nos tomou. A ordem foi essa: vai lá e tome ele e traga-o até mim. Jesus fez isso. O Espírito Santo tomou eu e você. Você pode glorificar o nome do Senhor? O Espírito Santo nos tomou para o Pai. Eu quero profetizar para a tua família, para aquele que não está servindo ao Senhor ainda. Jesus continua tomando os homens e as mulheres para si, e vai continuar tomando para a glória do nome do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Diga amém. Jesus está resgatando. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda ação de Davi, que nós também fomos agraciados. Davi restituiu a Mefibosete tudo o que era de direito. A segunda lição é essa, a segunda ação foi: Davi restituiu a Mefibosete tudo o que era de direito. Olha o versículo de número 7. Versículo de número 7. E disse-lhe: não temas, porque de certo ousarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Tem restituição de Deus para nós. Ora, um rapaz esquecido, aleijado, jogado, é tomado pelo rei, pelos homens do rei, chega no palácio, eu fico imaginando, agora é a morte. Acabou para mim. O rei vai, como de costume, me exterminar. Eu sou o último que sobrou. Aí o rei chega para ele, pode ver que ele se prostra perante o rei. Aí o rei fala assim: olha, fica tranquilo. Chegou o momento de você ser restituído. Observe que ele não indaga, viu? Ele não questiona, eu tenho direitos, não é? Eu tenho minhas escolhas. Não, eu coloco o senhor na parede agora, rei, e me dá o que é de jeito. Não acontece isso. Porque com Deus as coisas não acontecem assim. Deus só restitui quando Ele quer. Viu? Não adianta fazer manha com Deus. Crente que faz manha com Deus não arruma nada com Ele. Vou colocar Deus na parede. Se Deus não me der, eu não oro mais. Deus está no trono. Se Deus não me der, eu não vou reger mais. Deus vai estar no trono. Se Deus não me der, eu não vou pregar mais. Deus continua no trono. Arranca você e coloca um pregador melhor, uma regente melhor e uma pessoa que ora melhor. Mas Deus não abre mão de você. Então Ele vai continuar operando na tua vida para que você entenda que Ele está agindo de benevolência para com você e você está sendo agraciado por Ele. Com Deus, com o pastor dá certo manha, com o pai dá certo manha, com o irmão do ciclo de oração dá certo manha, com Deus não dá. Se você chegar numa irmã do ciclo de oração, a irmã ora por mim. A irmã não vai falar para você, vai orar você. A irmã fala assim: não, eu vou orar, minha filha, vai dar tudo certo. Vou estar aqui na quinta, vou estar aqui na terça, vou estar aqui no sábado na manhã e vou orar de madrugada por você. As irmãs do ciclo de oração é assim, né? Esperam. Aí vou orar e não vou parar de orar, viu, irmão? Irmão, vai dar tudo certo. Com Deus não dá certo. Com Deus não funciona amanhã. Mefibosete chega e sabe a posição dele, é dobrado. É dobrado. Aí o rei fala: vou restituir. E Deus fala assim: eu vou restituir todas as terras que são da parentela do seu avô. É tudo teu a partir de agora. E assim, irmãos, fez Deus conosco. No Éden, o inimigo fez com que perdêssemos o que tínhamos, que era a comunhão com Deus. E todos pecaram, e destituídos estavam da glória de Deus.
Por conta de Adão, nós perdemos esta comunhão. Mas na cruz, foi-nos restituído. O véu rasgou-se de alto a baixo. E hoje, nós temos a oportunidade de entrarmos a hora que nós desejarmos no Santo dos Santos para falar com o Rei. Fomos restituídos espiritualmente. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmão? E tem gente que quer restituição financeira. Tem melhor restituição do que essa? A restituição espiritual. Nós temos acesso a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus que está no trono, comandando tudo. Um Deus que está no trono, que só de falar trouxe à existência aquilo que não existia. E você, se dobrar o seu joelho, se estiver deitado, se estiver caminhando, se estiver dirigindo, tem a conexão direta com esse soberano. Quem pode glorificar o nome do Senhor aqui essa noite? Deus restituiu a nossa comunhão com Ele e continua restituindo. Se você não está ouvindo mais a voz de Deus, se você não tem sentido mais a presença dEle, eu te entendo. As dificuldades da vida, as lutas da vida, as dificuldades que permeiam os nossos dias, elas fazem com que nós esfriemos. Mas Ele está aqui essa noite. É um culto de ensino e eu quero te afirmar que Ele está aqui essa noite. Ele quer voltar a ter essa ligação. Ele quer que você religue no trono novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus? Terceira lição está no versículo de número 12. Davi estendeu a bênção para a posteridade de Mefibosete. Porque o nosso Deus é um Deus que ama a família. É um Deus que ama famílias. Nós tivemos um Deus que tem uma bênção para os pais, mas tem uma bênção para os filhos também. E essa bênção estende para os netos também, para os bisnetos também, e o que vem de lá. Diga amém. Então, o Davi, ele estendeu essa bênção para a posteridade de Mefibosete. Olha o versículo de número 12. Leia comigo, por favor. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de... Consequentemente, encerrando-se os dias de Mefibosete, Mica era o dono de todas aquelas terras. Diga amém. Tem uma bênção de Deus para os teus filhos também. Eu não sei se você acredita, mas a promessa de salvação é para você, mas é para os nossos filhos também. Não vai se perder ninguém. Você lembra da fala de Moisés para Faraó? Não vai ficar uma unha, não vai ficar nada aqui nessa terra, Faraó. Nós vamos levar tudo. As esposas, os filhos, os netos, os animais, tudo que é nosso, nós vamos levar daqui. Tem uma bênção para a tua casa hoje. Liga agora no trono da graça e interceda pelo teu filho por 1 minuto, pela tua filha por 1 minuto, porque Deus pode ir lá agora e restaurar a aliança que um dia pode se haver perdido, mas Deus é o Deus que restitui, que restaura e que abençoa a nossa posteridade. Tem bênção para os teus filhos. A promessa de salvação, essa ação de benevolência da parte de Deus, é para nós e para os nossos filhos.
Porque sabe qual é a alegria de um pai, de uma mãe? Ver o seu filho bem. Não é assim, meus irmãos? Hã? Quem é pai sabe disso aqui. Não é assim? Porque o sonho do pai é que o filho alcance o que ele não alcançou. Então o pai tem o objetivo de projetar o filho para ir mais além. É assim. Eu lembro que hoje eu estou há 15 anos na área da segurança do trabalho. 15 anos na área da segurança do trabalho. E eu lembro o dia que a minha mãe foi ficar na fila para fazer a minha inscrição na ETEC. Ela chegou na porta da ETEC 5 horas da manhã. Já pensou, irmãos? Porque eu tinha que trabalhar, não consegui fazer a inscrição. Ela chegou às 5 horas da manhã. Não tinha celular, né? Tinha esse negócio muito cedo, de 15 anos, há 16 anos atrás. Quando eu cheguei em casa, que ela falou, deu certo, filho. A sua inscrição está feita. Estou formado graças a ela, que só tinha até a 8ª série. Ou seja, nós pais queremos projetar os nossos filhos além de nós. Mas Deus também é assim. Porque Ele abençoa o pai, mas abençoa o filho também. Levanta a tua mão, teu filho está guardado por conta da tua fidelidade diante do nosso Deus. Continue fiel, porque Deus está guardando, está livrando, porque você tem sido fiel a Ele, e Deus vai fazer muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Diga amém. Aleluia. Quarta lição. Quarta lição está no versículo 13. E essa daqui, irmãos, é uma das mais importantes para nós. Davi fez com que Mefibosete e sua família vivessem na presença do rei. Davi se prontificou a falar, até o fim da vida de vocês vão estar na presença do rei. Olha o versículo de número 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo, sempre, de contínuo, todos os dias, comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Comia de contínuo na mesa do rei. Assim como Davi, o Espírito Santo, ele tem atuado diretamente para que de contínuo estejamos na presença do Rei. Porque o que faz com que estejamos aqui, o que faz com que levantemos de madrugada, o que faz com que nós jejuemos, não é a nossa carne. Esse desejo não parte do meu coração. Não, senhor e não, senhora. Porque a carne, ela é tendenciosa a fazer aquilo que eu não quero. Paulo diz, aquilo que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu não quero de contínuo. Quem faz, quem cria, quem coloca esse desejo em nós, é o Espírito Santo. É por isso que você ora. É por isso que você se consagra. É por isso que você até hoje não desistiu. É porque o Espírito Santo tem atuado em minha vida e na tua vida de contínuo, para que nós estejamos na presença do Rei, e o Rei Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmãos? De contínuo. O Rei dá uma ordem, vocês vão comer a minha mesa de contínuo. E vocês vão habitar em Jerusalém. Você sabe o que está nos esperando, irmão? A nova Jerusalém. A nova Jerusalém. Nós iremos ceiar com Ele.
Nós iremos estar com Ele de contínuo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus algozes achavam que iriam eliminá-lo naquele dia. Eles achavam que era o fim daquela nova religião ou daquela seita. Mas nada e nem ninguém pode impedir o avanço do Espírito Santo. Jesus disse: olha, vocês vão ficar aqui em Jerusalém. Não é para se afastar daqui. Porque eu vou ao Pai, mas eu vou rogar a Ele para que envie o Espírito Santo. E depois de vocês serem cheios, aí sim, vocês vão começar a avançar. Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ou até a rua Parapuã, número 579. Chegou. Não puderam impedir o avanço do Evangelho. Não puderam impedir o avanço da igreja. E a lei da gravidade também não poderá nos impedir. Irmãos, porque a lei da gravidade nos pressiona para estarmos assentados na terra. Ela nos pressiona para estarmos mais próximos da terra. Não é isso? É isso que a lei da gravidade faz. Por isso que a gente não voa, né? Que a gravidade nos faz ficar mais próximo da terra. Mas vai chegar um dia que eu, com todo esse peso, oh glória a Deus, a gravidade não vai ter poder sobre mim, Jairo. Meu corpo vai ser transformado. E assim como a andorinha, eu irei voar. Eu vou me encontrar com o Senhor Jesus, e de contínuo estarei com Ele, estarei na presença dEle, e glorificando o nome dEle. Quem crê nessa mensagem pode dizer amém. Então não pare. A igreja avançou, o Espírito Santo avançou com a igreja, e você também avançará. Você não vai parar. O inimigo não tem poder sobre você. Você não vai parar. Você não, na igreja, nós não iremos parar. Mefibosete é um exemplo de como a misericórdia e a benevolência de Deus transforma destinos. A benevolência de Deus transforma destinos. Nós iríamos tudo para o inferno. Nós estávamos tudo condenados a passar um tempinho, a eternidade no inferno. Mas Jesus foi benevolente conosco, nos tomou para Ele, louvado seja o nome do Senhor, nos restituiu a sua presença e a sua comunhão, louvado seja o nome do Senhor, avançou e abençoou a nossa posteridade também, e nós sabemos que de contínuo, logo mais, estaremos na presença dEle. Você pode glorificar o nome do Senhor? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, nós vamos ficar de pés para orar.